Aleluia, louvado, engrandecido seja o santo nome do Senhor. Paz, saúde, prosperidade, meus amados. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Castilho, da Igreja Casa da Bênção em Congonhas. ICB Congonhas MG no Twitter, no Instagram, e você também nos acha lá no Facebook, tá bom? Deus abençoe a sua vida, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo entramos na Tua presença. Pai amado, em nome de Jesus eu venho te pedir que nenhuma palavra saia da minha boca que não seja do Teu Espírito. Que nenhuma palavra saia do meu coração ou da minha mente, mas que todas as palavras, todas, ó Pai, saiam do Teu trono, do Teu coração. Pois aqui, meu Pai, eu sou apenas um humilde instrumento. Aqui, ó Pai, eu faço aquilo que o Senhor pede, o que o Senhor manda. E, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que está nos ouvindo, que ela venha abrir, meu Pai, não somente os ouvidos, mas venha abrir, meu Deus, em nome de Jesus, o seu coração. Abrir, meu Pai, a sua mente, para que Teu Espírito entregue a ela o que ela tanto necessita. Pai amado, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por essa vida que nos ouve e peço ao Senhor que nos abençoe e esteja conosco do início ao fim, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Filipenses 4, versículo 1 em diante. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Aleluia, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Bom, nós vimos aqui nesses 6 versículos o ensinamento. Nós tivemos aqui algumas sugestões de como proceder em oração a Deus, de como falar com o nosso Deus. A oração, meu querido, a oração, minha querida, ela é a arma mais importante na vida de um cristão. Eu não conheço um cristão que ore, eu não conheço um cristão que clame ao Senhor que não tenha uma vida abençoada. Eu não conheço um cristão que tem vida de oração, porque é diferente você falar assim, mas eu conheço alguém que ora. Mas de que forma ela ora? Como ela entra na presença do Senhor? Como é feita a oração dela? Será que a oração dela tem eficácia? Será que a oração que ela faz produz a resposta de Deus? Porque tudo isso tem que ser levado em conta. Não é por muito falar que nós vamos ser abençoados. Não são por falácias que Deus vai entregar a bênção para mim ou para você. Deus, Ele ouve a oração do justo. E essa palavra é forte. Justo. Você tem sido justo com o Senhor? Você tem sido justo com o seu irmão? Você tem sido justo com o seu pastor? Você tem sido justo com a tua igreja?
justo. Palavra forte. Mas hoje nós não vamos falar de justiça. Hoje o Espírito Santo nos levou para outro caminho. O Espírito Santo nos mostrou e nos enviou a trazer essa mensagem para você que gosta e quer ter uma vida de oração, que gosta e que quer ter uma vida totalmente entregue nas mãos do Senhor e que essa vida produza realmente a resposta de Deus através das suas orações. Nós vamos entrar em 5 pontos. O primeiro ponto tem a ver com justiça. Sim, tem a ver com justiça, mas não é sobre justiça que nós vamos pregar hoje. Vamos pregar sobre oração. E o primeiro ponto que eu quero que você tenha em mente é como Deus é justo. Como um justo, ele é respondido por Deus. Vamos lá no livro de Tiago. Tiago, capítulo 5, verso 16. Primeiro ponto. Tiago, capítulo 5, verso 16. A palavra diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha que bênção! A súplica do justo muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou seja, aquele servo, aquela serva que é fiel, aquele servo, aquela serva que é justo. O que é uma pessoa justa? Uma pessoa justa é aquela pessoa que vive não somente para ela vive para os seus irmãos, mas ela primeiramente, ela vive completamente para o Senhor. Quantas coisas nós pedimos a Deus? Quantas coisas nós clamamos a Deus? Quantas coisas nós questionamos Deus? E se Deus realmente fosse nos cobrar por as mesmas coisas, fosse nos questionar as mesmas coisas e usasse da sua justiça para com cada um de nós, esquecesse por alguns segundos apenas a sua misericórdia e colocasse, implantasse somente a sua justiça, será que eu e você estaríamos aqui hoje? Será que eu e você estaríamos agora, nesse exato momento, fazendo com que outras pessoas estivessem ouvindo a palavra do Senhor? Ou simplesmente estaríamos aqui ouvindo o que Deus tem para nós? Mas o Senhor é misericordioso e está nos dando essa chance hoje de ser justo, de ter uma vida com Ele plena. Nesse primeiro ponto, eu quero que você entenda que talvez você não foi abençoado até hoje, talvez você não tenha a bênção do Senhor completamente em sua vida até hoje, porque você não foi uma pessoa justa, porque você não tem sido uma pessoa justa. E ser uma pessoa justa é uma pessoa que entrega totalmente a sua vida ao Senhor, é uma pessoa que completamente vive em prol de outras pessoas por causa do Senhor. Uma pessoa que ora, uma pessoa que se santifica, uma pessoa que se entrega, uma pessoa que tem amor pelas coisas do Senhor, uma pessoa que tem zelo pelas coisas do Senhor. Eu sei que tem muita gente que não vai chegar ao final dessa mensagem. Tem pessoas que não vão chegar até o fim dessa mensagem. Sabe por quê?
Porque às vezes a verdade dói. Às vezes a verdade machuca. Às vezes a verdade, ela nos confronta. E existem tantas coisas mais gostosas como o pecado. Ô pastor, como assim? Você está falando que o pecado é gostoso? Claro. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecaria. E nesse exato momento tem pessoas que estão pensando em desligar essa mensagem para poder olhar fotos de mulheres, fotos de homens no Facebook, no Instagram. Ver um filme, uma série, ou até mesmo ficar olhando as conversas dos grupos de WhatsApp, os status. Hoje em dia nós vivemos tanto de status, né? É status para lá, status para cá, o que eu fiz, o que eu comi, o que eu gerei, o que eu produzi. Esses dias eu estava olhando, né? Tem pessoas que estão se dando ao luxo de expor a sua intimidade de tal forma para que outras pessoas vejam nas redes sociais. E aquele que é dono de todas as coisas não tem tanto acesso à vida dela como essas pessoas têm. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Mas hoje, se você quiser, se você crer, você vai mudar a tua história. Você vai mudar o teu conceito. E através de ser justo e aprender como orar, você vai mudar a sua vida, a vida da sua família e de todos aqueles que você ama. Esse foi o primeiro passo, o primeiro tópico, como um justo. Só que todo ser humano, ele sendo justo ou não, tem alguns momentos que ele é pego em aflição. E hoje em dia, então, o que tem de gente aflita, o que tem de gente aflita por causa do Covid-19, por causa do emprego que pode ser perdido a qualquer momento, por causa das contas que estão chegando e ele não sabe como pagar. O que tem de gente vivendo em aflição hoje em dia não é brincadeira. E no meio dessa aflição vem o medo, no meio dessa aflição vem os problemas, no meio dessa aflição começa a pintar outros problemas para conturbar ainda mais a vida dessa pessoa. Mas tudo isso por falta de oração, por falta de saber como orar. Ainda no livro de Tiago, capítulo 5, verso 13, nós aprendemos: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. E aí continua: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. A oração, oh Jesus, olha como a oração está presente em tudo. Vou repetir: chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Lá no verso 13 nós aprendemos, né? Está alguém entre vós sofrendo, aflito, passando por algum problema? Faça oração. Aleluia, Jesus. Deus já nos ensinou que é necessário eu ser justo para que Deus ouça a minha oração. E me ensinou que em momentos de aflição eu tenho que orar. Eu tenho que clamar a Deus. Agora, para eu ser ouvido por Deus e Deus ouvir a minha oração plenamente, esse é o tópico 3. É o tópico 3
3. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Olha o que o Senhor fala. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia! Para Deus ouvir a minha e a sua oração, nós já aprendemos. Tópico 1, eu preciso ser justo. Tópico 2, se eu estiver aflito, eu tenho que orar. Eu tenho que chamar, clamar a atenção de Deus. E aí, para Deus ouvir a minha oração, para ser ouvido, Deus fala comigo. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Ele vai guardar o seu coração, meu querido. Ele vai guardar os seus sentimentos. Olha isso, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Você está entendendo, meu querido, o como orar é importante? O como aprender a orar não é simplesmente abrir a sua boca e falar, não. É necessário entender um propósito de oração. É necessário saber que existe todo um mecanismo de oração. Ser justo. Se eu estiver em aflição, eu tenho que orar, clamar, chamar a atenção de Deus. E para Deus ouvir a minha oração, eu tenho que saber que eu não posso estar inquieto por coisa alguma. Mas as minhas petições, elas são conhecidas diante de Deus, pela oração e pelas minhas súplicas, com ação de graças ao Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda as minhas orações no vosso coração. Vai guardar aí os vossos corações, o meu e o seu, os vossos sentimentos, os meus e os seus, em Cristo Jesus. Mas para que tudo isso aconteça, nós vamos lá para o nível 4, tópico 4. Ai, Jesus, Tu és maravilhoso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. É curtinho esse versículo. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Oh, aleluia. Eu preciso estar sempre em oração, meu querido. Ai, pastor, mas é difícil, não tem como eu ficar o tempo inteiro em oração. Tem. Você fica tanto tempo com a internet, você fica tanto tempo com a TV, você fica tanto tempo batendo papo com seus amigos. Você pode sim. Quem controla o meu tempo sou eu. Quem controla a minha vida é Deus. Quem controla o meu tempo sou eu. Eu determino quanto tempo eu entrego a Ele. Eu determino quanto tempo eu vou orar a Ele. Eu determino quantas vezes eu vou falar com Ele. Eu determino o meu tempo. Você determina o seu tempo. Você pode orar trabalhando. Você pode orar vendo TV. Você pode orar conversando com alguém em pensamento. Sabe por quê? Isso tudo gera intimidade. E quando você tem intimidade, você quer estar perto. Você quer estar próximo. Tem algum pai e mãe me ouvindo? Sabe a intimidade que você tem com seu filho? Aquela vontade que você tem de encontrar ele? Aquela vontade que você tem de ver ele? Aquela vontade que você tem de abraçar ele? Pois é a mesma vontade que Deus tem de encontrar comigo e com você.
É a mesma vontade que o Espírito Santo tem de falar comigo e com você. Aleluia. Nós já aprendemos que eu preciso ser justo. Se eu estiver em aflição, eu tenho que orar, clamar, chamar a atenção de Deus. Que para Deus ouvir as minhas súplicas e minhas orações, eu não posso estar inquieto, porém as minhas orações e súplicas têm que ser conhecidas de Deus. E pela paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele guarda o meu coração e os meus sentimentos em Cristo Jesus. E aí ele vem no quarto tópico e me ensina que é necessário eu ficar o tempo inteiro em oração, orar sem cessar. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Nós já estamos acabando, meu querido. Já estamos acabando. Vamos entrar no último tópico. Tópico 5. Usando o nome de Jesus. Aleluia. João 16, 23. João 16, Evangelho de João 16, verso 23. A palavra diz assim: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Aleluia. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos lá concederá em meu nome. Aleluia. Querido, eu vou repetir novamente, para que você entenda o como é importante ter uma vida de oração. Seja justo, primeiro tópico. Se estiver em aflição, se você estiver em aflição, clame, chame a atenção de Deus através da sua oração, da sua súplica, para ser ouvido por Deus, para ser ouvido pelo Espírito Santo de Deus. Deus, Ele nos ensinou que eu não posso estar inquieto, que eu tenho que entregar ali a minha oração a Deus, porque Ele vai guardar os meus sentimentos e o meu coração em Cristo Jesus. A paz dEle vai entrar dentro de mim através da minha oração. Ele me ensina que eu tenho que estar sempre em oração, sem cessar. E a oração tem que ser feita no nome de Jesus. É por isso que eu quero orar por você agora. Espero que você tenha entendido essa mensagem. Espero que o Espírito Santo tenha falado com você através dessa mensagem. E eu vou orar por você. Eu vou orar para que Deus possa abençoar você. Feche seus olhos onde você está. Sinta a presença dEle. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu entro na Tua presença para agradecer por essa oportunidade de levar, meu Pai, essa mensagem aos Teus filhos, de mostrar, meu Pai, o quanto a oração é importante, o quanto ter uma vida, meu Pai, de oração com o Senhor é importante, pois é através dela que nós geramos, meu Pai, a intimidade. É através dela, meu Pai, que nós geramos, meu Pai, a intimidade que só um pai e um filho têm. A intimidade, meu Pai, que só quem conhece bem um ou outro tem. Deus, em nome de Jesus, transforma essa vida, meu Pai. Transforma essa pessoa, meu Deus, que não tinha vivido, que não tinha, meu Pai, aprendido o quanto é importante ter uma vida de oração. O quanto é importante, meu Pai, orar uns pelos outros, o quanto é importante buscar ao Senhor. Deus querido, Deus maravilhoso,
eu peço a Ti que o Senhor venha com todo o poder sobre a vida de cada uma dessas pessoas, sobre a família de cada uma dessas pessoas, e que Teu Espírito Santo se acampe não somente na mente, não somente no coração, mas na casa deles. Que venha ser um eterno companheiro até que o Senhor volte. Que nós possamos, meu Pai, ter em nome do Senhor Jesus uma intimidade maravilhosa contigo. Que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos entender as Tuas mensagens, que nós possamos, meu Pai, entender que não existe nada melhor do que nos entregar a Ti. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, Senhor, por tudo. Te agradeço e entrego nas Suas mãos a minha vida, a minha família e a vida e a família de cada uma dessas pessoas que nos ouve. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você. Uma ótima semana, uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, eu não sei que hora você está ouvindo. Mas eu sei de uma coisa: em todos esses momentos, você não esteve, não está e nunca estará só, porque o Espírito Santo de Deus está com você. Paz, saúde, prosperidade, que Deus te abençoe.